Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora vamos falar um pouquinho sobre as novas profissões, ontem e hoje, e como elas dependem de algo recíproco, de uma certa reciprocidade. A esse respeito devemos levar em conta um fator importante, a ação recíproca que existe entre as mudanças sociais e as novas profissões, isto é, as mudanças provocam o nascimento de profissões novas e estas, por sua vez, contribuem para as mudanças da sociedade. Tomemos um exemplo. O aumento da disponibilidade de dinheiro e do tempo livre com relação ao passado leva ao incremento do turismo, aumento do turismo que aumenta uma outra economia. Surgem assim as profissões de consultor turístico, agente de viagens, o guia, o acompanhante de safaris. Esses técnicos do turismo, por sua vez, por meio de vários recursos, como a publicidade, as promoções, incentivam as viagens e o turismo e a economia local do lugar onde eles vivem, o que acarreta consequências econômicas e sociais consideráveis. Forte valorização, com melhorias de locais e regiões estagnados, desenvolvimento das comunicações, etc. Então, um fenômeno análogo verifica-se nos setores interligados. Constitui-se uma rede de ações e reações que envolve a sociedade inteira da nossa época. A economia hoje praticamente é toda ela interligada, e a crise num setor pode acarretar a crise em outros setores inesperados. Então, um setor fundamental em grande desenvolvimento e gerador de novas profissões é aquele relacionado à utilização dos computadores, dos sistemas de informação. Então, os laboratórios de pesquisa, as redações de jornais, então são lugares em que o computador é altamente difundido, a internet também é altamente difundida, e isso gerou uma outra economia, uma rede de relações econômicas bastante interessante. Vamos falar das causas e consequências disso. Quais os fatores que provocaram as mudanças das atividades humanas? Vejamos quais são as principais ou as causas principais na Europa e ao mesmo tempo quais as novas profissões que deram origem à passagem de uma economia de produção, agricultura e indústria para uma economia de serviços. Esse processo determinou um grande desenvolvimento das profissões ligadas aos serviços, o chamado terceiro setor. O enorme e veloz desenvolvimento das tecnologias em geral, nesse âmbito, principalmente a eletrônica, a informática e da automação da indústria, serviços e outras atividades. Hoje desenvolve-se em torno do computador, o protagonista de nossa época. Um amplo campo de atividades exercidas por pesquisadores, matemáticos, físicos, lógicos, os técnicos da eletrônica e da informática. O grande impulso da pesquisa científica, tanto pura como aplicada nas inovações tecnológicas, ou seja, na introdução de um invento no processo produtivo, como, por exemplo, os materiais plásticos, o transitor, o laser. As novas profissões geradas situam-se no campo da pesquisa científica pura, a teórica, ou ligada a estruturas industriais, os laboratórios, os institutos, e no campo técnico, que se encarrega das aplicações práticas das invenções no processo produtivo. Então, a elevação geral do padrão de vida nos países desenvolvidos, nas regiões desenvolvidas do globo, como a Europa, Estados Unidos, trouxe grandes mudanças sociais em consequência da origem a muitas outras profissões, ou profissões novas, e modificou algumas já existentes. As consequências de um melhor padrão de vida foram maior disponibilidade de dinheiro para poupar ou para investir, surgem assim as profissões de consultor financeiro, imobiliário e agente de seguros, que orientam o emprego do dinheiro em investimentos. Está acontecendo com o Brasil também, é um campo aí de investimento, Empíricos é um exemplo disso. Então, de títulos, ações, fundos e bens rentáveis como ouro, joias, obras de arte, imóveis ou diversas modalidades de seguro de vida, contra acidente, validez e tantos outros seguros. O aumento do consumo individual que determinou o surgimento de profissões, como o de analista de mercado, de vendedor, especialista em marketing, publicidade, propaganda. Hoje na internet está bombando essa área da publicidade, de vender coisas online, em especial infoprodutos.
consiste na análise e na decisão do que vender, a quem e como, e o planejamento e orientação das ações subsequentes. O publicitário, o psicólogo, o sociólogo, que estudam e antecipam o comportamento do consumidor potencial. A maior disponibilidade de tempo livre, que reforça as profissões ligadas ao lazer, agente de turismo, de viagens, hoteleiro, a grande expansão da comunicação e da informação de massa, principalmente através da grande mídia e hoje com as redes sociais, a internet, a televisão, rádio, jornais, revistas, periódicos em geral. Então, as profissões decorrentes são jornalista, especialista em comunicação. Hoje tem especialistas em redes sociais para você ter maior eficiência, né, nas suas redes, ter maior engajamento com as suas redes sociais. O interesse crescente de ambos os sexos pelo próprio corpo do ponto de vista estético, manter uma aparência jovem e esbelta, né? Físico, a grande importância atribuída à forma e ao condicionamento físico. Da saúde, muita atenção dedicada à alimentação e dietas adequadas, nutricionistas, né? Com a volta dos alimentos e remédios naturais. Essa tendência da sociedade moderna teve repercussões em muitas áreas, na estética, nos cosméticos, na ginástica, na educação física, nos esportes, nos alimentos, agricultura, medicina. Deu origem, portanto, a um grande número de profissões novas, recentes, como esteticista, massagista, instrutor de ginástica ou personal trainer, homeopata, nutricionista, especialista em nutrição que presta serviço a hospitais, indústrias, grandes hotéis, médico especialista em dietas alimentares. A especialização da agricultura nessa atividade produtiva fundamental diminuiu o número de trabalhadores, principalmente em consequência da mecanização e da adoção de novas técnicas que possibilitam o aumento da produtividade, mas ao mesmo tempo requerem critérios cada vez mais científicos e especializados. Este fator determinou o surgimento de novos profissionais, como o estudioso da genética aplicada à agricultura, o agrotécnico, o engenheiro agrônomo. A preocupação mais acentuada nos países desenvolvidos com a ecologia e a preservação do meio ambiente, a redução da poluição, reciclagem de materiais, a economia de energia elétrica. Essa postura elogiável, embora tardia, de nossa sociedade envolve muitos setores da atividade humana, desde a pesquisa científica, mas aí entra um mercado que foi criticado recentemente pelo ministro do Meio Ambiente. Eu achei muito pertinente a crítica dele, porque ele vai dizer que criou-se um mercado do aquecimento global, em que as pessoas lucram com congressos, com palestras, enquanto problemas mais básicos e estruturais não são resolvidos nos países que são mais afetados por problemas mais simples, como de saneamento básico. Aqui no Brasil, várias regiões não têm saneamento básico e o Ministério do Meio Ambiente está preocupado em promover congressos, mandar dinheiro para ONGs, pagar para indivíduos ligados a esse ministério fazerem cursos, palestras e eventos no exterior que supostamente são preocupados com o meio ambiente, mas deixam de atender aquela população mais carente que não tem o básico, como o saneamento básico e acesso à alimentação adequada, né? Então essa preocupação aí, essa postura elogiável tardia da pesquisa científica, tecnologia, indústria, agricultura, as profissões diretamente ligadas são diversas, desde o ecologista, o ecochato, o biólogo, o zoólogo, o botânico, o agrônomo, o técnico em meio ambiente e especialistas em vários setores da ecologia aplicada. Então, as mudanças sociais e tecnológicas levam a novas profissões que levam a mudanças sociais e tecnológicas. Então, há uma interação recíproca e as mudanças que ocorrem na sociedade determinam e incentivam o surgimento de novas profissões, que por sua vez influenciam as mudanças tecnológicas. Por exemplo, um sabe cair, outro sabe adestrar golfinhos, né? O automóvel está correndo, é atingido por tiros disparados pelos policiais, perde o controle, sai da estrada, derrapa, perde pelo barranco.
Um instante antes de capotar, a porta se abre, um homem pula e rola pela grama, são e salvo. Todos nós já assistimos no cinema ou pela televisão uma cena como essa. Em algum filme policial, o homem que tão dramaticamente salta do automóvel é um profissional que substitui o autor nas cenas perigosas. Trata-se do dublê, conhecido dublê também, chamado stuntman, do inglês stunt, que significa acrobacia, e man, homem. Então, um homem acrobata que consegue sair dessas situações mais perigosas e mais danosas para os atores. Pode parecer uma profissão bastante estranha, porém, em nossa sociedade existem muitas outras que apresentam características, no mínimo, extravagantes, diferentes, bem estranhas mesmo, né? Existe o adestrador de golfinhos, o caçador de vírus de computador, os especialistas em sons e ruídos apreciados pelo público nos sistemas de comunicação sonora e muitos outros. Então é possível ver choques terríveis, né? O caso de apavorar-se, porque o dublê vai sair do automóvel ileso. E muitas das vezes hoje nem é preciso um automóvel e o próprio dublê, porque isso é feito com computação gráfica, né? A especialização é preponderante. A visão panorâmica que traçamos nos leva a duas considerações bem importantes. Percebe-se com facilidade que quase todas as profissões apresentadas são especializações. Uma característica do mundo do trabalho no passado era a polivalência. Um único operário, funcionário, fazia várias atividades dentro de uma empresa. Agora, ela é polivalência, né? No sentido de que grande parte dos trabalhadores, principalmente os manuais, operários, camponeses e artesãos, sabiam desenvolver atividades diversificadas, porém nenhuma de forma específica e aprofundada. A tecnologia e os processos produtivos do passado eram muito mais simples se comparados aos de hoje. Ainda não se cogitava a eletrônica, a informática, o computador, a automação, e o especialista em generalidades sempre podia encontrar uma ocupação no mundo do trabalho. Hoje a situação é um pouco bem diferente, né? A tecnologia e os processos de produção tornaram-se extremamente complexos. As técnicas e as áreas mais sofisticadas, tais como a eletrônica, a informática e a automação, exercem uma função cada vez mais determinante e requerem um nível de conhecimento prático e teórico cada vez maior. Por isso torna-se impossível ter uma capacitação profissional genérica e diversificada nesses campos. Saber fazer um pouco de cada coisa, com exceção das atividades elementares. No mundo do trabalho moderno, em todos os setores, os requisitos exigidos são mais restritos, porém muito mais aprofundados e específicos. O trabalhador que procura, quer manter ou melhorar um emprego, deve ter uma especialização, uma formação específica em determinada área, melhor ainda se ligado a uma das novas profissões dessa área da computação, da eletrônica, da informatização. A segunda consideração é que, embora a maior parte das novas profissões se situe no setor de serviços econômicos e sociais, existem numerosas atividades e, portanto, possibilidades de trabalho e de ganho de renda, né? Também nos setores da indústria e da agricultura, o que garante uma maior possibilidade de sucesso é a escolha cuidadosa da profissão a ser seguida e uma formação aprimorada, bastante estudo, bastante empenho para aprender e se tornar um dos melhores profissionais naquele campo, naquele ramo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dê um like. Quem não curtiu, dê um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seu comentário, dizendo o que você tem achado dos vídeos e também sugestões de temas e assuntos para vídeos posteriores. Então é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.